Ele era um bilionário, mas decidiu se fingir de pobre para testar a mulher que dizia amá-lo. Lucas Mendes construiu um império antes dos 35 anos. Empresas, investimentos, apartamentos de luxo em vários países. Dinheiro nunca foi problema. O problema sempre foi o amor. Mais de uma vez ele descobriu que algumas mulheres não estavam interessadas nele, mas no que ele tinha. Por isso, quando conheceu Clara, algo parecia diferente. Ela era simples. Trabalhava em uma pequena livraria no centro da cidade. Gostava de café barato, livros antigos e caminhadas no parque. Nada de luxo. Nada de ostentação. E talvez por isso Lucas se apaixonou tão rápido. Mas havia um detalhe. Clara não fazia ideia de quem ele realmente era. Quando eles se conheceram, Lucas disse apenas que trabalhava fazendo pequenos serviços de manutenção. Consertos. Pinturas. Coisas simples. Ele aparecia para os encontros usando roupas comuns, pegava ônibus e evitava qualquer lugar caro. E Clara parecia gostar exatamente desse homem simples que ela acreditava que ele era. Eles riam juntos. Conversavam por horas. E, em poucas semanas, o namoro começou. Lucas começou a pensar em algo que nunca imaginou tão cedo. Casamento. Mas antes de dar esse passo, uma dúvida começou a crescer dentro dele. E se Clara fosse como as outras? E se, quando descobrisse a verdade, tudo mudasse? Foi então que Lucas tomou uma decisão que mudaria completamente o destino dos dois. Ele faria um último teste. Um teste que revelaria se Clara realmente o amava. Ou se o amor dela desapareceria diante da pobreza. E para isso, ele estava prestes a contar uma mentira que poderia destruir tudo. Naquela noite, Lucas decidiu começar o teste. Ele convidou Clara para caminhar no mesmo parque onde sempre se encontravam. O lugar estava tranquilo, iluminado apenas pelos postes amarelos e pelo barulho distante da cidade. Clara falava animada sobre um livro novo que tinha chegado na livraria. Mas Lucas mal conseguia prestar atenção. O coração dele batia rápido. Ele sabia que, depois daquela conversa, nada seria igual. Quando Clara terminou de falar, Lucas respirou fundo. Clara, eu preciso te contar uma coisa. Ela parou de andar e olhou para ele, preocupada. O que foi? Lucas abaixou o olhar por alguns segundos, como se estivesse envergonhado. Eu perdi meu trabalho. Clara franziu a testa. Como assim? A empresa onde eu fazia manutenção fechou. Eu estou sem dinheiro agora. Por alguns segundos, Clara ficou em silêncio. Lucas observava cada expressão dela, tentando perceber qualquer sinal de decepção. Era ali que começaria o teste. Ele continuou a mentira. Eu não sei quando vou conseguir outro trabalho. Talvez demore. Clara suspirou devagar. Lucas se preparou para ouvir o que mais temia. Talvez ela dissesse que aquilo complicava as coisas. Talvez se afastasse. Mas Clara fez algo que Lucas não esperava. Ela segurou a mão dele. Lucas, isso não muda nada. Ele levantou os olhos, surpreso. Dinheiro vai e volta. O que importa é quem você é. Lucas ficou em silêncio. Por um momento, ele quase sentiu culpa pela mentira. Mas dentro dele ainda existia a dúvida. Talvez Clara estivesse sendo gentil agora. Mas o tempo revelaria a verdade. E Lucas já tinha planejado um segundo teste. Um teste muito mais difícil. Porque, na semana seguinte, ele iria pedir ajuda a Clara de uma forma que poderia mudar completamente o relacionamento deles. E ele sabia que aquela resposta finalmente mostraria se o amor dela era real. Uma semana depois, Lucas decidiu levar o teste ainda mais longe. Desde a conversa no parque, Clara continuava a tratá-lo exatamente da mesma forma. Nada de distância. Nada de mudança no carinho. Eles ainda se encontravam depois do trabalho dela na livraria. Tomavam café simples em um pequeno bar da esquina e conversavam como sempre. Mas Lucas precisava ter certeza. Então, naquela noite, ele apareceu diferente. O olhar cansado. A roupa ainda mais simples. E uma preocupação visível no rosto. Clara percebeu imediatamente. Lucas, aconteceu alguma coisa? Ele sentou devagar na cadeira e passou a mão no rosto, como se estivesse tentando organizar os pensamentos. Eu estou com um problema. Clara se inclinou um pouco para a frente. Que problema? Lucas respirou fundo. O dono do lugar onde eu moro pediu o aluguel atrasado. Se eu não pagar até o fim da semana, vou ter que sair. Clara ficou em silêncio. Lucas continuou a mentira. Eu tentei conseguir alguns trabalhos,
mas ainda não deu certo. E eu não tenho mais para onde ir. Ele disse isso olhando para a mesa, evitando encarar Clara. Era o momento do teste. Lucas queria ver até onde ela iria. Alguns segundos se passaram. Clara parecia estar pensando em algo. Então ela disse: "Quanto você precisa?" Lucas levantou os olhos devagar. "Não. Clara, eu não queria te pedir isso." Mas ela insistiu. "Lucas, quanto?" Ele falou um valor baixo de propósito. Algo que não arruinaria ninguém, mas que ainda assim faria diferença para alguém com um salário simples. Clara ficou em silêncio novamente. Lucas esperava ver hesitação. Talvez uma desculpa. Talvez uma mudança na expressão dela. Mas Clara apenas suspirou. E disse algo que fez Lucas sentir um aperto no peito. "Eu não tenho muito dinheiro guardado." Ela abriu a bolsa, pegou a carteira e olhou algumas notas. "Mas eu posso ajudar." Lucas congelou. Ele sabia que Clara não ganhava muito. Mesmo assim, ela estava disposta a dividir o pouco que tinha. E naquele momento, pela primeira vez, Lucas começou a sentir algo inesperado. Culpa. Mas ele ainda não sabia que o próximo teste seria muito mais duro. Porque alguns dias depois, Lucas descobriria algo sobre Clara que mudaria completamente o jogo. Algo que faria ele se perguntar se, na verdade, era ele quem não merecia aquele amor. Nos dias seguintes, Lucas não conseguiu tirar aquilo da cabeça. Clara realmente tinha dado parte do pouco dinheiro que possuía para ajudá-lo. Sem reclamar. Sem exigir nada em troca. Mas Lucas ainda acreditava que precisava terminar o teste. Ele decidiu observá-la mais de perto. 2 dias depois, ele passou em frente à livraria onde Clara trabalhava. Não entrou. Apenas ficou do outro lado da rua, fingindo mexer no celular. Foi então que viu algo estranho. Clara saiu mais cedo do trabalho e entrou em uma pequena loja ao lado. Curioso, Lucas atravessou a rua e olhou pela vitrine. Era uma joalheria simples. Ele observou Clara conversando com o atendente. Ela tirou algo da bolsa e colocou sobre o balcão. Lucas estreitou os olhos para ver melhor. Era um pequeno colar dourado. O atendente examinou a peça e começou a falar com ela. Depois de alguns minutos, pegou algumas notas no caixa e entregou a Clara. Lucas sentiu o coração apertar. Ela tinha acabado de vender o colar. Aquele mesmo colar que Clara havia contado, semanas antes, que era a única lembrança que tinha da mãe. Lucas ficou imóvel. Clara saiu da loja, guardou o dinheiro na bolsa e começou a caminhar pela calçada. Ele a seguiu de longe. Minutos depois, Clara entrou no pequeno bar onde eles sempre se encontravam. Lucas respirou fundo e entrou também, fingindo não saber de nada. Clara sorriu ao vê-lo. "Lucas, eu estava te esperando." Ela pegou a bolsa e colocou algo sobre a mesa. Um envelope com dinheiro. "Aqui, isso deve ajudar você com o aluguel." Lucas olhou para o envelope, depois para Clara. "Mas, você já tinha me ajudado antes." Clara deu um sorriso leve. "Eu sei. Mas agora é o suficiente para resolver seu problema." Lucas sentiu a garganta apertar. Ele sabia exatamente de onde aquele dinheiro tinha vindo. Do colar da mãe dela. E naquele momento, algo dentro dele começou a quebrar. Porque pela primeira vez Lucas percebeu que talvez aquele teste estivesse indo longe demais. Mas o que ele não sabia é que Clara também escondia um segredo. Um segredo que Lucas descobriria naquela mesma noite. E que mudaria completamente tudo o que ele pensava sobre ela. Naquela noite, Lucas quase não conseguiu dormir. A imagem de Clara vendendo o colar da mãe não saía da sua cabeça. Ela tinha sacrificado a única lembrança que possuía, para ajudá-lo. E ele estava ali, mentindo. Pela primeira vez desde que começou aquele teste, Lucas sentiu vergonha de si mesmo. No dia seguinte, ele decidiu que aquilo precisava acabar. Convidou Clara para caminhar novamente no mesmo parque onde tudo tinha começado. O sol estava se pondo quando ela chegou. "Você parece sério. Aconteceu alguma coisa?" Ela perguntou. Lucas respirou fundo. "Clara, eu preciso te contar a verdade." Ela franziu a testa, confusa. Lucas olhou diretamente nos olhos dela. "Eu não sou pobre." Clara ficou em silêncio. "Eu nunca perdi meu trabalho, e nunca estive sem dinheiro." O coração de Lucas batia forte. "Eu sou dono de empresas. Tenho muito mais dinheiro do que você imagina." O silêncio entre eles parecia infinito. Clara apenas observava. Então Lucas continuou. "Eu fiz tudo isso porque tinha medo.
Medo de alguém gostar de mim só por causa do meu dinheiro. Ele abaixou a cabeça. Eu quis testar você. Clara respirou fundo. Por alguns segundos, Lucas achou que ela iria embora. Mas então ela disse algo que ele jamais esqueceria. Lucas, eu já sabia. Ele levantou o olhar, surpreso. Como assim? Clara deu um pequeno sorriso. No nosso terceiro encontro, uma cliente da livraria me mostrou uma revista de negócios. Ela apontou para ele na capa. Era você. Lucas ficou completamente imóvel. Clara continuou. Eu percebi que você estava fingindo, mas decidi não dizer nada. Por quê? Ele perguntou, ainda confuso. Clara respondeu com calma. Porque eu queria saber se você era uma boa pessoa, antes de saber se era um homem rico. Lucas sentiu um nó na garganta. Todo aquele tempo, os dois estavam se testando. Ela deu um pequeno sorriso. Parece que nós dois passamos na prova. Lucas respirou fundo, pegou a mão dela e disse: Clara, eu sei que comecei tudo errado. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Mas dessa vez, eu quero fazer as coisas do jeito certo. Ele abriu a caixa. Dentro, havia um anel. Você quer se casar comigo? Clara ficou em silêncio por alguns segundos, com os olhos cheios de lágrimas. Então sorriu. Sim. E naquele momento, Lucas finalmente entendeu algo que nenhuma riqueza poderia comprar. O verdadeiro amor nunca precisa ser testado. Ele simplesmente se prova sozinho. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.